Estamos aqui de volta para mais uma entrevista do segundo Congresso Online de Doenças Crônicas e Curas Naturais, e temos aqui um convidado muito especial, o Dr. Djalma Marques, PhD em Medicina Preventiva na Universidade de Barcelona, e uma pessoa que tem um conhecimento muito vasto, tem formação em homeopatia. Hoje ele é um pesquisador na área dos probióticos e é uma pessoa que está exatamente trazendo conhecimentos valiosos nessa lógica do foco na saúde, né? Que é exatamente o propósito desse congresso, é levar para vocês conhecimentos valiosos, onde a gente vai sair do paradigma da doença e focar no paradigma da saúde, no cuidado integral e na capacidade do nosso corpo, na inteligência inata do nosso próprio corpo, se curar se a gente colabora com ele. Doutor Djalma, grande prazer estar aqui. Inicialmente, eu gostaria de lhe fazer uma pergunta, que é a pergunta que eu tenho feito à maioria dos participantes desse congresso, que é exatamente: nós vivemos hoje numa situação de um adoecimento brutal da população brasileira, acredito que a nível mundial também, né? 80% das pessoas no Brasil morrem em função de doenças crônicas, ou seja, elas adoecem e ali passam a vida inteira, né, cuidando, ou seja, tomando medicamentos normalmente para os sintomas das doenças. Estilo de vida não se muda, ou seja, não se olha para a causa, né? E eu gostaria de saber da sua opinião sobre esse quadro, e se, com a sua experiência, né, de um pesquisador a nível internacional, como é que você vê hoje a situação dos novos conhecimentos que estão apontando, mudando esse foco da doença para o foco da saúde? Bom, primeira coisa, eu digo que a doença hoje é um problema cultural, né? É um problema não só social, é cultural. As pessoas é como que se acostumaram a estar doentes. Quando eu estava na clínica, no consultório, vinha muito paciente assim: doutor, eu queria que o senhor passasse um remédio para tal coisa. Você toma algum remédio? Tomo 8. Ou tomo 13, como eu já peguei uma senhora tomando 13 medicamentos. Queria mais um. Ela queria mais um para poder melhorar a doença. Então, se criou uma cultura da doença, isso em nível mundial, de que o remédio é quem traz a cura da doença ou quem traz saúde para você. Nada mais enganoso, certo? Sem dúvida, nada mais enganoso. Sem dúvida alguma. A saúde não tem nada a ver com doença, são antagônicas as duas coisas. Sim. E por trás desse, que eu digo, mercado da doença, existe toda uma estrutura montada para levar as pessoas a crerem que elas precisam de remédio. Sim. Tá? Tem uma estrutura de indústrias, né? De lobbies dentro dos próprios congressos, em nível mundial, que trabalham para manter a população doente. Nada melhor do que ter uma pessoa doente para você vender remédio para ela a vida inteira. Sim, sem dúvida. Então, isso é uma questão já, eu diria, cultural. Eu lembro de uma senhora que eu tratei de uma úlcera varicosa dela. Ela tinha uma úlcera há muitíssimos anos. E ela se tornou uma atração dos filhos. Os filhos iam na casa dela, final de semana, e ela mostrava a úlcera dela, tudo. E me levaram uma vez para conhecer essa úlcera, e nós começamos um tratamento natural, à base de argilas, de óleos essenciais, e depois de uns meses essa senhora teve a úlcera totalmente curada. E ela disse uma frase que eu nunca esqueci. Quando eu tirei o último curativo que ela viu curado, ela disse: é minha úlcerazinha. E naquele momento... Já tinha adotado aqui. Eu descobri que aquilo era um animal de estimação que chamava os filhos para vir final de semana saber como é que a mamãe estava da úlcera dela. Então tem uma perda, né? Tem uma perda então, melhorada. Eu digo, é uma questão cultural. A pessoa não está doente hoje, não tomar remédio é talvez um problema para a sociedade, entende? Então, um congresso como esse, eu acho que é uma coisa importantíssima para a sociedade como um todo e para a sociedade médica, né? Saber que nosso foco não é mais a doença. Nós saímos dessa esfera e vamos agora falar de saúde. Então, promover saúde é um movimento, vamos dizer assim, mundial, de conscientização das pessoas, e hoje a gente está falando de uma coisa que é antagônica à doença. Então, vamos falar como promover a saúde. Promoveu a saúde, claro, acaba a doença. Sim.
eu não sei como é que a indústria do remédio vai se comportar com isso aí. Mas me parece, Djalma, que isso é um caminho sem volta, né? Principalmente, acho que a internet hoje ajuda muito, porque o conhecimento está se propagando numa velocidade muito maior e cada vez mais pessoas também estão se conscientizando. Naturalmente que nós temos os meios de comunicação divulgando, nós temos muitos mau hábitos alimentares, né, divulgado massivamente na televisão para as crianças desde cedo, né? Que eu sei que isso é um trabalho que não é simples, mas à medida que as pessoas vão percebendo que existe essa possibilidade, né? A tendência é que esse caminho se expanda e, como a gente conversava em off aqui, é um caminho sem volta, né? Mas me conte um pouco da sua experiência como nutrólogo, porque a gente sabe também que por trás do adoecimento tem os maus hábitos alimentares, tem um estilo de vida também que leva as pessoas a adoecerem, né? E normalmente quando as pessoas adoecem, elas vão atrás do remédio e querem continuar fazendo tudo que sempre fizeram. Exatamente. Ou seja, o que faz ela adoecer, ela simplesmente não quer mudar, né? Que é o remédio para remediar. Então fala um pouco da sua experiência aí como nutrólogo, depois a gente vai entrar nos probióticos. Certo. Bom, eu creio assim, ó, o mundo está estruturado de uma forma que existem algumas estruturas básicas para manter o homem nesse paradigma que nós falamos ontem. Uma é a indústria de alimentos. Ela está preparada, desenhada para adoecer a sociedade. Isso no mundo inteiro. Então, se arma um esquema para que o homem não tenha tempo de preparar a comida, não tenha tempo de plantar, de colher, de lavar, de cuidar, então ele vai para a comida rápida, ele vai no supermercado. Quando eu era criança, eu tinha que comprar na venda, esperar que o homem fosse lá dentro, colocasse a manteiga no papelzinho, trouxesse tudo. Hoje em dia está preparado, você vai lá e pega. Queijo, naquele tempo, esperava o dia da feira, a gente ia comprar a feira quando a pessoa trazia da fazenda para vender o queijo. Hoje não, você entra no supermercado, quantos queijos você quer, de qual tipo, né? Então, essa indústria ela está estruturada para levar uma comida que adoece. Intencionalmente ou não, ela é uma comida que adoece. Tem outra indústria que está preparada lá para esperar que você fique doente. Então ela faz o remédio para poder dar para você. E eu digo que a terceira indústria é a indústria funerária, porque ela não tem o que fazer, ela vai só sepultar as pessoas que comeram errado e tomaram coisas erradas, certo? Então a minha experiência como na área de nutrologia, e eu nem me chamo de nutrólogo, sabe? Que eu acho que a nutrologia também está entrando muito na área de medicamento. Muito de vitamina, muito de cápsula, muito disso e daquilo. Então, de repente, começa a se tornar também escrava das farmácias de manipulação, dos remédios e tudo. A minha área de nutrologia da mesma lógica, né? Exatamente, é fazer a pessoa voltar para comer o normal. Comer o simples, comer o normal, comer o mais natural possível, fazer sua comida, comer com tempo, mastigar, que também a sociedade esqueceu da mastigação. Hoje a comida você está pronta para comer, engolir, e aí todas as enzimas que estão ali na boca, que foram desenhadas para estar ali, começando a fazer a digestão, já não funcionam mais. Como não funciona, ela recolhe, não produz mais. Então o organismo começa a entrar nesse desequilíbrio. Então a parte de nutrologia minha é diferente, não sei se eu chamaria nutrologia ou nutrição, mas é fazer a pessoa voltar a comer o que meu bisavô comia, o que meu avô comia, entende? E de uma maneira natural, normal. Diretamente da fonte, da fonte. Sem o empacotamento, né? É um negócio tão incrível, Wallace, que veja bem, o pai da medicina escreveu 400 anos antes de Cristo que toda doença procedia das entranhas, primeira coisa, ou seja, dos intestinos. Depois ele escreveu, faz do teu alimento o teu remédio. Veja o contrassenso. Nas escolas de medicina, nas universidades de medicina, do mundo inteiro, médico não aprende sobre alimentos. Você não aprende como nem ajudar o seu cliente, seu paciente, se prevenir a partir do alimento, nem ele também, não é, Djalma? Olha, ele não aprende, ele não tem uma aula sobre um alimento. Sobre um alimento. Alimento, quer dizer, você entra na universidade, e foi uma das minhas grandes decepções, é que eu queria aprender sobre saúde. E eu não tive, que eu lembre, nenhuma aula sobre saúde. Só sobre doença. Agora, eu aprendi
tudo de parasitologia, eu aprendi tudo de microbiologia, de conhecer todos os parasitos, todos aqueles bichos que você sai da universidade com medo de tocar em qualquer coisa, porque tudo contamina o homem. Tudo contamina. Mas nada se falou sobre saúde, entende? Sem dúvida. Então, e sobre alimentos, olha, nem uma aula. Então, como é que um médico vai pegar a caneta e dizer coma tal coisa? Ele não sabe, ele não tem essa formação. E o meu maior susto dentro na área de pesquisa e nas universidades é que os nutricionistas também não estudam muito sobre alimentos. Eles estudam sobre carboidratos, proteínas, vitaminas, vitamina D, que está na moda, um monte de coisa, mas sobre arroz integral, cateto. Qual é a diferença entre arroz integral, cateto e arroz branco? Qual é a diferença entre o milho que você tira lá para colher sem ser transgênico e o milho do cuscuz que faz o cuscuz? Na faculdade também, em nutrição, não se estuda isso. Então, é um sistema preparado realmente, eu não sei. Ou seja, os profissionais terminam colaborando em manter o processo de adoecimento em massa, né? Porque ele não tem bagagem para orientar então, a minha a pessoa. experiência como nutrólogo é simplesmente fazer você voltar a comer o que seus bisavós comiam. E você tocou num ponto aí dessa formação do profissional de saúde, né? De sair com medo dos micróbios e tudo mais, né? E hoje a gente tem os estudos mais recentes, principalmente da descoberta do microbioma, né? Ou seja, nós temos, na verdade, aí bactérias no nosso corpo que estão aí a colaborar conosco. E a qualidade dessas bactérias é que tem a ver exatamente com a qualidade da nossa saúde, que tem a ver com o nosso estilo de vida, né? Isso, exatamente. Então isso traz também um novo paradigma de olhar esses pequenos seres como os colaboradores da nossa saúde, ao invés de serem os precursores das doenças, né? Como é que você vê isso, Djalma? Pois é, eu tinha um professor na universidade que ele dizia que o conceito, em geral, das pessoas é como todas as bactérias viviam preparadas no chão. Caiu um pão, elas vão no pão para o menino comer e adoecer. Então, parecia que a gente vivia numa guerra. A ideia, o conceito antigo é que o ser humano vive numa guerra, desde que se descobriu o micróbio nesse mundo microbiológico, é que a gente vive numa guerra. Tem um monte de micróbio que Deus criou, não sei para quê, que vem só para fazer mal, né? Fazer mal ao homem. Então, quando nós começamos o estudo, nós trabalhávamos já com a medicina natural, minha esposa e eu. Então, o que nós conhecemos os probióticos já foi uma surpresa, porque eu tinha ouvido falar de longe sobre flora intestinal na universidade, mas eu não tinha ideia da quantidade de micro-organismos que convivem com o homem. Olha, vê que detalhe, o ser humano tem aproximadamente 10 trilhões de células com DNA humano, de papai e de mamãe. 10 trilhões. E de bactérias, fungos, vírus e outros animaizinhos, 100 trilhões. 10 vezes mais. Ou seja, você é no máximo 10% do que você pensa que você é. Isso. No máximo. 90% é dos bichinhos. E eles que comandam no organismo. Não é o ser humano. Nós pensamos que somos muita coisa. Nossa função qual é? Favorecer a esses micro-organismos, porque eles estão aqui para defender o teu corpo. Estão distribuídos na pele, no cabelo, na orofaringe, no intestino, a grande maioria, intestino grosso, na vagina, no reto, nos pés, nas axilas. E é uma coisa tão complexa esse mundo microbiológico, que se você tirar, por exemplo, uma bactéria de uma região, como do intestino, e colocar nas axilas, você vai ter uma confusão aí entre elas. E vai te dar um cheiro que é impossível de você. A mesma coisa se você pega uma das axilas e colocar em outro lugar. Então, até cada um ali bichos... tem um papel específico. Exatamente. Então, quando nós começamos a estudar sobre probióticos, probiótico significa pró-vida, né? Contrário de antibiótico, que é antivida. Nós falávamos, os estudos mostravam que nós tínhamos em torno de 400 espécies ou 400 cepas diferentes de células probióticas do nosso organismo. Agora já está se falando de 1.200. E tem muitas dessas que não são sequer identificadas ainda. Qual é a função delas? É o primeiro sistema de defesa.
Se você quer falar em defesa do seu organismo, a primeira coisa é cuidar dos probióticos. É repor esses probióticos, porque eles são a barreira inicial. Eu digo a infantaria, que está ali preparada para receber vírus, bactérias patogênicas, né? Todo tipo de micro-organismo do mal, né? Que existe também aqui, assim como existe entre os seres humanos, eles estão ali para atacar, então, essas bactérias, essas leveduras... Estão de prontidão ali. Estão de prontidão. Então, quando você perde esse micro-organismo, aí você já tem que usar outro grupo especializado também, mas em menor quantidade, para te defender. Entende? Então, esses probióticos são de suma importância. Tem estudos mostrando que a partir do ano 21, 22, começam a ser substituídos os antibióticos pelos medicamentos probióticos. Nossa, que notícia maravilhosa. Porque essas bactérias não adquirem resistência. Elas não têm resistência. Enquanto o antibiótico, as bactérias do mal, né, as patogênicas, adquirem resistência. Contra as bactérias do bem, probióticas, não têm resistência. Elas sempre vão estar ativas e atacando. Nossa, que notícia fantástica. Isso é incrível. Então, vamos aproveitar para falar um pouco, né, dessa... me parece que nós já estamos na 10ª geração de antibióticos, né? E o uso indiscriminado de antibiótico está levando exatamente a essa devastação também dessa flora aí do bem, né, que nos protege, né? Esse uso indiscriminado também está criando as chamadas superbactérias, né? Isso. Que são essas bactérias que vão ali se especializando, se defendendo, daqui a pouco nenhum antibiótico consegue mais. Como é que você vê essa cultura de Djalma, né? E fala um pouco mais aí dessa informação. Para mim é uma informação nova, eu estou achando extraordinário de que já em 2021 a gente tem a possibilidade de substituir os antibióticos pelos probióticos. Acho que isso seria uma revolução, né, nesse campo, né? Na nossa experiência já está sendo uma revolução. Sim. Porque eu já trato muita coisa com os probióticos. Sim. Depois vamos falar especificamente da tua experiência. Porque eu tenho em casa um filho, por exemplo, com 24 anos que nunca tomou nenhuma S. Zero de química sintética. Que maravilha. E foi tratado com probiótico desde criança. Que maravilha. Sob crítica de muitos colegas, viu? Inclusive da família. Então isso que vai acontecer em 2021, você já está... Nós já estamos praticando há muito tempo. E nós mesmos, eu tenho 64 anos. Minha esposa tem 62. Eu não tomo nenhum tipo de medicamento. Há quanto tempo, Djalma? 78 foi a última vez que eu tomei. 78, né? 77. Eu tive uma cirurgia. Lá para cá eu tomo homeopatia, quando precisa às vezes, mas o restante é alimentos e principalmente agora é probiótico. Que maravilha. E a gente tem atividade física normal e vida completamente normal, só assim à base de probiótico. Que maravilha. Eu estou nesse time aí com você, eu estou há pouco mais de 30 anos também, sem medicamento químico, depois de ter passado desde a minha infância tomando muito medicamento, né? Eu não tenho amígdala, não tenho apêndice, eu terei aos 10 anos amígdala também. Pois é, exatamente. Arrancavam tudo, né? Sim. E o apêndice hoje sabe-se que é um depósito lá também de micróbios para proteger o nosso organismo. E produtor também. Né? Deixa eu te dar uma informação também interessante. A ideia de bactéria do bem e bactéria do mal. Sim. Também isso é uma coisa já bem questionada hoje. Sim. Se você fizer um exame bem feito no ser humano, ele vai ter muitas bactérias do mal, que a gente chama lá dentro. Vai ter Staphylococcus aureus, inclusive, que produz infecção, né? Principalmente na orofaringe, infecções graves, tudo. Então, qual é a visão que a ciência tem hoje a respeito desses micro-organismos? É a mesma visão que você tem numa floresta. Sim. Você chega numa floresta, você vai ter ali lindos pássaros, né? Você tem ali aranha, algumas venenosas, você tem formiga, você tem sapo, você tem cobra, você tem escorpião. Quem é que é do mal ali, quem é que é do bem? Eu digo a você. Todos estão fazendo parte do sistema, mal, né? É o desequilíbrio. É o desequilíbrio. Porque se está equilibrado, todo mundo está bem. Sim, todo mundo está bem. As pessoas têm medo de cobra e eu moro no meio da mata. Mas saiba o seguinte, quando você põe o pé na mata, quem primeiro identifica que você chegou pela temperatura são as cobras. E o que é que elas fazem? Elas fogem. Entende?
Dificilmente você vê alguém que morreu mordido de cobra, é muito raro. Mordido por gente tem muita gente, mas mordido de cobra, pouca gente, né? Então, o que é que ocorre numa floresta? É um desequilíbrio. Sim. Agora, quando você começa a causar problema nessa floresta, aí você começa a ver muita muriçoca, pode ver que está faltando sapo. Muito sapo, está faltando cobra. Muita barata, está faltando escorpião. Então, esse desequilíbrio é que gera a doença. Transferindo isso para o ser humano, Sim. O grande problema nosso é o desequilíbrio. Quando você começa a danificar essa microbiota, né, do seu corpo, começa a ter o desequilíbrio, aí começa o problema da doença. E aí entra exatamente o remédio para tentar resolver o problema, mas na verdade ele só ataca o sintoma. Ele não ataca a causa básica da doença em si. E no caso do antibiótico, ele, usando essa lógica aí da floresta, ele chega ali devastando, né, tudo que tem ali de bom também, né? Quer dizer, nesse caso, nessa lógica, não teria nada de mal, na verdade. Isso. Você está em equilíbrio, tudo ali faz parte do equilíbrio. Mas quando há o desequilíbrio, que normalmente tem uma causa, né? Você não ataca a causa e você vai lá e você aniquila a floresta, né? Então, aí onde vem os problemas, né? Agora, veja, o antibiótico, ele tem sua função. Sim. Né? Você chega em casa e tem 300 sapos na sua casa, não adianta você dizer, vou arranjar cobra para comer os sapos. Claro. Tem um momento de se usar, né? Você tem que usar para acabar com os sapos que tem ali e depois equilibrar. Então, nesse caso, o antibiótico, ele foi uma arma poderosíssima. Muito. Uma ferramenta espetacular. Sim. Mas ela foi simplesmente... Assim como as armas, por exemplo. Foi banalizada. A arma da mão da polícia, ela funciona muito bem, mas na mão do marginal, que tal? Olha a sociedade brasileira hoje. A arma espalhada na mão de todo mundo, então se causa dano. Mesma coisa do antibiótico, entende? Então, se ele for o mau uso, né? É o mau uso. Isso. Né? Se ele for bem usado, com critério, por médicos conscientes, que sabem que é saúde, mais do que doença, não tem problema. Entendeu? Você vai usar é a última etapa, né? Exatamente. A última etapa, não a primeira a ser Eu digo feita, que é o né? BOP, situação de emergência. De emergência. Entra para matar, entra para resolver. Aí depois entra os pacificadores, né? Os probióticos para colocar a casa em ordem, etc. Né? Djalma, então vamos falar um pouco mais desse trabalho que você desenvolve, né, com a biológica dos probióticos. Então, fala um pouco aqui para a nossa audiência, né? O que é um probiótico, né? Como é que ele funciona no corpo? Isso já é algo que existe naturalmente no nosso corpo. A gente precisa de alimentos, a gente precisa de um suplemento nessa área. Como é que acontece isso de uma forma natural? Então, os probióticos, eles vêm normalmente de alimentos fermentados, né? Alimentos fermentados, eles são muito comuns em algumas regiões do mundo. Por exemplo, no Cáucaso, na região do Cáucaso, eles comem muita comida fermentada. No Himalaia, muita comida fermentada. Coincidentemente, são as duas regiões mais longevas da Terra. Curioso, né? Então, ali se consome muita comida fermentada. E na nossa sociedade ocidental, muito pouco. Nosso trabalho... o Japão também tem, né? O Japão também tem o misoshiro na sopa, que se usa misoshiro, até no restaurante, né? Isso, é o fermentado de soja. Fermentado de soja. A soja, ela não é uma coisa muito indicada como alimento, mas quando fermenta, ela dá alguns alimentos interessantes, como leite, soja, né? O misoshiro, o miso, né? O queijo, o tofu, certo? Então, ali criam-se micro-organismos, que são esses micro-organismos que já habitam naturalmente no homem. A coisa acontece mais ou menos da seguinte forma. Quando uma criança nasce de parto normal, já no canal, né, do parto, ela recebe um aporte de micro-organismo que vem da mãe. Que esses micro-organismos vão fazer parte da vida dessa criança, né, e desse adulto, possivelmente. Atenção, se ele nascer de parto cesariano no hospital, o primeiro aporte de micro-organismo que ele vai ter é dos micro-organismos do hospital. Nossa, informação, é um problema. Informação muito importante. Então ele perde essa proteção natural e de repente vai pegar micro-organismo já patogênico. Possivelmente. Sim. Quando nasce a criança, então ela vai mamar na mãe. Aquela primeira mamada sai o colostro, aí vem uma quantidade de bilhões e bilhões de micro-organismos para ele. Aí, segunda atenção, se não mamar,
vai tomar leitinho industrializado. E muitas vezes é o leite que não é o leite de vaca, né? Ou então o leite de vaca. O leite de vaca que já é outra coisa que não tem. Vamos dizer, de cepas, de colônias para colonizar o intestino humano. Você põe leite de vaca aqui dentro. Entende? Então você vê como a questão da saúde é uma questão complexa. Sim, sim. Tá certo? Então, assim que começa essa microbiota, né? Esses micro-organismos convivendo em nós. O ideal é você continuar comendo alimentos fermentados para poder esses alimentos ir aportando mais micro-organismos, porque eles morrem com o tempo. Aí quando você começa a consumir iogurte, né, que já tem 2 micro-organismos ali que ajudam a equilibrar, outros alimentos fermentados, que o que nós trabalhamos na Biológicos é o kefir, que esse é um alimento que é muito curiosa a origem dele, lá no Cáucaso. Nós tivemos entrevista com muitas pessoas antigas, né, que trabalham com o kefir. Diz que a história é o seguinte: na região montanhosa do Cáucaso, onde criam muitas ovelhas, eles têm uns sacos que eles fazem de pele de ovelha. Esses sacos, eles guardavam o leite da ovelha ali dentro. E eles começaram a observar depois de um tempo, quando eles tiravam o leite, que dentro do saco de couro de ovelha ficava como uma gosma azeda. E eles começaram a provar essa gosma, começaram a descobrir que fazia bem para a saúde. E daí começaram a cultivar esse fermento, e aí deu origem ao que se chama de kefir, que a palavra kefir é sentir-se bem. Eles diziam que quem consumia isso se sentia bem. Então eles pegavam esse fermentozinho, colocavam o leite de ovelha, gerava tipo um iogurte, e eles tomavam. E aí diz que os pastores que tomavam isso, eles tinham mais disposição para trabalhar. Aí o exército do Cáucaso, especialmente do que a gente chama de Chechênia hoje, começou a consumir esse kefir. E coincidentemente é o exército mais forte, mais poderoso que se conhece na história da guerra, né? Nossa. É tanto que a Rússia já tentou tomar a Chechênia várias vezes e não consegue, porque eles resistem a inverno, eles não adoecem, eles são fortes, são poderosos, eles atribuem ao uso desse kefir. Então foi por isso que nós tivemos a curiosidade de começar a trabalhar com eles. Interessante isso. E aí começamos a usar esse kefir, trouxemos primeiramente para Barcelona, onde nós estávamos estudando, e posteriormente nós fomos o primeiro grupo de pesquisa que trouxe o kefir para o Brasil, com o objetivo já de comercializá-lo. Entendeu? Entendi. Então, a melhor forma hoje de você aportar probióticos é consumir o kefir, né? Esse alimento que a gente tem hoje no leite, tem nas frutas, a gente já desenvolveu em várias coisas aqui no Brasil. Né? E no caso vocês têm um diferencial que é a quantidade, né, de cepas que vocês utilizam. Só lembrando, Djalma, em 2010 eu estive na Rússia, estive em Moscou, estive em São Petersburgo, então eu vi como isso faz parte da cultura local, o kefir. Exato. Tem qualquer venda aqui, você encontra kefir lá, né? Em várias variedades de kefir, realmente muito interessante, muito forte isso na Se você cultura. for na Chechênia, o mais curioso é nos povoados, né, nas vilas, eles têm na porta da casa um saco de pele de ovelha cheio de kefir. Né? E toda pessoa que entra na casa tem o costume de balançar ali. Então já é um costume deles, eles chamam da kefizeira, né? Eles balançam aquilo, quando entra e quando sai. E no trânsito, assim, a cidade um pouquinho maior, os meninos vendem na rua. Como vende aqui no Brasil outras coisas, né? E nas lojas você chega e eles querem um pouco de kefir, então dá kefir para você beber. É um costume. E a média de idade lá está 22% acima da média de idade mundial de qualquer outra população. Olha só que maravilha. Então fala um pouco como é que foi, porque no caso a gente tem hoje os produtos industrializados mais comuns, assim, nessa área de iogurtes, esses leites, né, que trazem essas cepas, eu vejo que a maioria tem 3, 4, vocês conseguiram colocar mais de 60, você estava me falando, né? Então você inovou com essa tecnologia e também inovou trazendo isso para as frutas, né? Fala um pouco disso aí. É que nós descobrimos o seguinte lá no Cáucaso, eles têm vários tipos de kefir, geralmente é de leite de ovelhas.
Então, nós começamos a fazer análise desses leites fermentados, e porque não tem muita indústria lá, são indústrias caseiras, pequenas. Então, nós descobrimos que é porque a indústria não consegue reproduzir em grandes volumes, porque é como que esses micro-organismos, eles brigam entre si, tá? Para entender. Essas cepas, elas têm uma competição natural entre entendi. si. Aí termina uma destruindo a outra, eliminando a outra. Aí uma cresce muito, outra menos, etc. Então, a gente começou a fazer análise, descobriu, tinha kefir com 8 micro-organismos, 8 espécies, né? Outras com 11, outros com 38. Aí, quando era daqui a 15 dias que a gente analisava, o de 38 só tinha 17. Entendeu? O de 11 já tinha 21. Então, é uma coisa desequilibrada. Você não podia, por exemplo, ter trabalhos clínicos baseado no kefir. Por quê? Porque você não pode dizer, olá, você que está acompanhando as transmissões do segundo Congresso Online de Doenças Crônicas e Curas Naturais. Então nós começamos a fazer um trabalho de selecionar a importância desses kefis, aquelas cepas mais importantes. Olá, você que está acompanhando as transmissões do segundo Congresso Online que se davam bem entre elas. Exatamente. Não, elas até se dão mal também. A qualidade, mas é um mal que ele se equilibra. Chega no momento que se respeita. Chega um momento. Por isso, cada um cria o seu território. Exatamente. Você fica aí, mas você só cresce até tal ponto, tá certo? Ok. Então, as 24 e aí a gente conseguiu juntar 66 espécies diferentes. Que possibilitarão e nosso trabalho todo foi estabilizar aprender essas 66 a se prevenir das espécies. doenças, a promover então, uma vez estabilizadas, aí isso pode ser replicado. Você pode fazer a quantidade que você quiser de produto. É só você fazer esse investimento para ter o acesso prêmio, então com foi todo o esse kefir, conteúdo, além disso, de 19 bônus. Isso já existe no mundo que todo, são também conteúdos como eu falei, mas assim, complementares sempre que com vão 11 exatamente cepa, afunilando, levando a você de forma que você potencialize o seu estado e aí depois nós de tivemos uma saúde segunda e fase. viva dentro Como de nós um moramos num paradigma país de tropical, saúde, nós queríamos não de doença. Além disso, você vai adaptar poder essas baixar cepas esse conteúdo frutas, em áudio, em MP3. Eu lembro que o meu orientador de tese ele falou, você agora parece que realmente pirou de vez, né? Porque adaptar esse micro-organismo em fruta é uma loucura. E foi um trabalho longo, exaustivo, mas nós conseguimos, hoje nós temos não só desenvolvido num tipo de fruta, mas em várias frutas. Plano de saúde, então, plano de essas saúde mesmas no cepas, sentido de você nós ter um desenvolvemos projeto esse suco de fruta fermentado, que dá uma bebida peculiar, não dá nem para comparar o sabor com nada. Usufruir é um evento que eu faço a cada 2 e anos. além disso, nós também adaptamos a óleos essenciais e a argilas para desenvolver produtos para a pele. Você lá no acesso prêmio. Então, por exemplo, quando nós colocamos essas cepas com óleos essenciais, argilas, né, e nós colocamos numa ferida, eles imediatamente começam a produzir fatores de crescimento que vêm produzir angiogênese, né, síntese de fibrinas e cicatriza numa velocidade impressionante. É como que eles tivessem necessidade de curar aquela ferida. Então, em resumo, nós descobrimos uma coisa que eu brinco assim, eu digo, olha, a nossa descoberta talvez não seja na nossa geração que vão assim entender, mas é como o petróleo, que antes era usado apenas para fazer fogo, e hoje eu tenho a armação de óxido de petróleo, né, a pulseira de relógio de petróleo, o botão de petróleo, tudo vem do petróleo, tá certo? Então, assim mesmo a gente vai ter esse biopetróleo, tá? Que é esse kefir com esses micro-organismos que trabalham em prol da própria humanidade, né? Ok, Djalma, fantástico isso. Então fala um pouco, como é que, porque aí esses micro-organismos eles estão ali o tempo todo num processo de defesa, então, né? Então em todas as partes do corpo, se você tem uma alimentação onde você coloca os probióticos regularmente, você vai estar criando esse ambiente de saúde, né? Isso. Ou seja, um ambiente preventivo de doença e de promoção de saúde. Você poderia nos dar alguns exemplos aí desses processos que você falou, de cura, de pele, né? E como esses micro-organismos atuam, por exemplo, no sistema digestivo, como é que ele fortalece o sistema digestivo, enfim, sistema urinário, tudo, onde eles estão, como é que atua, como é que acontece esse processo preventivo? Como é que eles trabalham? Como é que eles trabalham? Pronto, isso, de forma mais simples, como é que eles trabalham? Veja bem, há muitas linhas de pesquisa no mundo inteiro trabalhando com micro-organismos probióticos isolados. Então eles isolam, por exemplo, raminosos, é uma espécie lá.
Então essa espécie, eles veem para que serve. Então já descobriram que essa espécie, eu estou dando Rhamnosus como um exemplo, funciona bem para diarreia. Então faz a cápsula com esse produto e diz para diarreia, funciona assim. Aí outro tipo de micro-organismo, esse aqui ajuda na absorção e na produção de vitamina K. Então, aí dá o micro-organismo para poder a pessoa tomar. Esse tipo de pesquisa, ele está ainda atrelado à ideia da medicina convencional, que é olhar para a doença e dar um remédio para a doença. Para mim, isso é uma alopatia disfarçada. É uma alopatia microbiológica. Tá certo? É um pensamento... Está no mesmo paradigma, né? Do combate de alguma coisa. Eu sempre digo para meus alunos que a primeira coisa que tem que fazer é dar conceito. Você tem que conceituar o que você vai fazer. Se você não souber o conceito, por exemplo, você vai para uma autoescola, tá? Eu quero aprender aqui a dirigir. Para você, o que é dirigir? Dirigir pode ser dirigir um carro de Fórmula 1. Então tem uma metodologia para chegar nele. Ou dirigir uma carreta na estrada. Ou dirigir como algumas pessoas que só sabem de casa para o trabalho. Então conceitua primeiro para depois você desenvolver a metodologia. O conceito da utilização de probióticos ainda é um conceito alopático. Nós trabalhamos com outro conceito. Nós juntamos esses micro-organismos e descobrimos que, primeiramente, eles não estão preocupados com doença, de nada de fora deles. Mas eles defendem aquela colônia a unhas e dentes. E eu comparo muito a colmeia, onde as abelhas estão ali produzindo mel, própolis, mas elas estão sempre de guarda, defendendo contra qualquer invasor. Tá certo? Então, quando você toma essa colônia de kefir, quando você ingere, eles vão, primeiramente, proteger a própria colônia. Chega na boca, se na boca você tem algum problema, gengivite, qualquer tipo de coisa, eles vão atacar os micro-organismos patogênicos, primeiramente ocupando o espaço deles. Segundo, eles produzem, aí eu estou falando de mecanismo de ação, eles produzem substâncias que acidificam o ambiente a tal ponto que as outras bactérias não conseguem resistir. Terceiro, eles produzem biocinas, que são antibióticos naturais. E quando eles não conseguem vencer essas três barreiras, eles produzem uma coisa chamada kefirano, que é um polissacarídeo, que ele isola aquele micro-organismo, como que mumifica o micro-organismo. E eu vou dar um exemplo interessante. Eu crio abelha exatamente para observar como elas trabalham, como elas funcionam. Você pega um animal maior, uma lagartixa, por exemplo, e coloca numa colmeia, é muito curioso como as abelhas fazem. Elas param tudo que estão fazendo, vão lá e cuidam de matar aquele animal. E matam rapidamente. Injetam um veneno, que no caso dos probióticos seriam as biocinas, e vão matar o animal. Uma vez morto o animal, elas não têm como tirar da colmeia, porque é grande. Então elas começam a produzir substâncias para mumificar o animal, que é o própolis. Propolina, própolis, geleia real, várias substâncias que vão mumificando, e aquele animal pode passar 100 anos na colmeia, ele está guardadinho dentro de uma cápsula. Sem gerar nenhum problema para a colmeia. Sem gerar problema para a colmeia. Para a colmeia, entendi. Então, quando esses micro-organismos do kefir entram, eles vão ocupar espaço, vão produzir acidez, vão produzir biocinas, e em último caso, eles produzem o kefirano, que vai proteger, né, a colônia e vai proteger daquele ataque, daquela bactéria. Muitos médicos questionam assim, quando você está doente, você pode tomar probiótico, mas não pode tomar antibiótico junto, porque o antibiótico mata o probiótico. É verdade, mas no caso do kefir não é verdade. Por quê? Porque eles produzem o kefirano, que é esse polissacarídeo grosso, duro, que o antibiótico não tem acesso. Que curioso, né? Cria sua autoproteção. Então eu sempre pego meus pacientes, né? Você toma o antibiótico se tiver que tomar, mas toma o probiótico. E ali você já diminui o efeito danoso de imediato do antibiótico. Entendeu? Fantástico. Então a atuação seria mais ou menos isso. Ocupação de espaço, produção de ácidos, produção de antibiótico natural e produção de kefirano
para isolar. Isso é o que a gente tem até agora, viu, Wallace? Mas a ciência está estudando, tem muitos mecanismos que a gente não consegue ainda saber. Por exemplo, nós já descobrimos que esses probióticos, eles produzem um anticorpo identificador de células com DNA diferenciado. Veja que curioso. Se você pegar uma colônia dessa numa placa, colocar uma célula sanguínea normal, eles criam um aro em torno daquilo e depois eles abrem, porque aquela célula não vai causar problema para a colônia. Se você pegar uma célula de um tumor ou de um sangue leucêmico, colocar, imediatamente elas fecham com o aro de kefirano e dali não sai mais. Elas protegem contra a proliferação. Então, teoricamente, o que é que a gente está falando? Da metástase. Muitos tumores que nós retiramos, descobrimos que eles estavam encapsulados pelo kefirano. Olha só. Um polissacarídeo que protege o organismo como um todo da proliferação. Nossa grande surpresa, descobrimos isso no ano 2000 e alguma coisa. Aí descobrimos mais ainda, que os japoneses já sabem disso desde de 2000 anos atrás. Nos escritos deles já falam de alimentos que protegem contra tumor, fabricando cápsula contra os tumores. Olha só, que coisa. Como nós estamos atrás ainda, né, de muita coisa. Mas é uma ótima notícia que isso esteja sendo produzido já com a tecnologia muito especial que vocês estão desenvolvendo, Djalma. Eu gostaria que você finalizasse falando de alguns casos clínicos. É importante também trazer assim, na prática, isso. Você tem conseguido curas de pessoas usando essa argila, em feridas crônicas, sei lá, o pé diabético, tem algum caso de câncer, de diabetes? Fala um pouco dos casos clínicos que vocês, dos resultados que vocês já têm obtido dentro dessa lógica de usar os probióticos como um sistema poderoso de defesa do organismo como um todo. O caso mais recente, que eu acho que é bem interessante, foi aqui no Departamento de Imunologia da Universidade Federal de Pernambuco. Uma médica que defendeu uma tese utilizando esses probióticos nossos para crianças sibilantes, crianças com problema de asma. E ela obteve um resultado fantástico, e é tanto que está sendo publicado em revistas indexadas de fora do Brasil, na Inglaterra, exatamente com os probióticos utilizando para asma, que eu nunca tinha utilizado. Mas eu digo, foi uma experiência pessoal dela. Ela teve conhecimento, usando os probióticos. Buscou os probióticos da gente. Nós não tivemos direito nem sequer de participar de banca, nem de assistir a tese, para não haver conflito de interesse. Claro. E ela nos trouxe só o resultado depois. Entendi. Então, eu já utilizei esses probióticos para inúmeros casos. Parte intestinal, já tive vários casos de câncer mesmo, câncer de intestino, né? Pessoas começaram com pólipos, etc. Depois desenvolveu câncer e nós começamos a fazer dieta só com kefir e tivemos resultado. Qual é a nossa grande dificuldade? Publicar isso sem dizer que é remédio. O sistema não permite. Desculpem, mas a própria Anvisa, eu mandei o produto para ser registrado e mandei vários casos de câncer curado assim e a Anvisa me respondeu: isso é remédio, tem que registrar como remédio. E não é remédio. E não é remédio, você não pode registrar como remédio. Não pode dizer que é remédio. Sim. Então tivemos casos de câncer de intestino, câncer de próstata, câncer de laringe, câncer de mama e o último que nós tivemos, mais recente, foi câncer de pele, foi melanoma, que já é outro problema sério. O melanoma foi sugado literalmente por a aplicação dos probióticos com óleos essenciais e argilas vulcânicas, que são produtos que nós preparamos, nós desenvolvemos para a pele. Então esse foi também um dos casos mais recentes. Você mistura os probióticos com argila vulcânica. Os probióticos com argila e óleos essenciais. E óleos essenciais, do mesmo produto. Fundamental os óleos essenciais, né? Certo. Um pool de óleos essenciais. O resultado é que ele realmente sugou esse melanoma, né, que é na pele, de uma maneira fantástica. Então já temos vários casos. Só que nossa luta é essa. São alimentos que te dão saúde
e que curam muitas doenças, mas não são remédio. E nunca nós vamos vender isso como remédio. Como remédio, senão você vai entrar na velha lógica, né? Na velha lógica, na velha ilógica. Ilógica, né? Que está no mercado. Da doença, por isso que, né, o nome da empresa que nós desenvolvemos chama-se Biológicos. Bio de vida e lógicos de lógica de ciência. Entendeu? A ciência da vida. Exatamente. Que maravilha, Djalma. Parabéns por todo esse trabalho. Gente, nós vamos estar lá no site do Congresso, vocês vão ter mais informações para ter acesso ao trabalho do Dr. Djalma, mas veja aí uma possibilidade extraordinária, mais uma possibilidade extraordinária de reconexão com um modelo verdadeiro de saúde, ou seja, de criar esse ambiente e também num processo de reconciliação com esses micro-organismos, né? A inteligência desses micro-organismos, como o Dr. Djalma falou aqui, né, nós somos 10% humanos, na verdade, né? Então 90% são esses pequenos seres e que a ciência agora está trazendo de volta essa reconciliação, tá? Que você possa ter acesso a essas informações, que você possa usufruir de todo esse conhecimento e que possa investir num novo estilo de vida com foco na saúde e não na doença, porque a gente está no momento, isso é realmente um caminho sem volta, e esse congresso é um convite a você, com evidências de grandes profissionais de que nós temos já esse novo caminho, nós temos também embasamento científico para isso, e estamos convidando você a fazer parte dessa jornada com a gente, tá? Então, um grande abraço. Dr. Djalma, deixa aí a sua mensagem final para as pessoas. Minha mensagem é aquela: não estamos sós. Não estamos sós. Né? Falo muito, buscando gente em outros planetas aí. Isso. Aqui mesmo nós já não estamos sós. Isso. Temos um grupo grande de companheiros que nós precisamos cuidar deles. Certo? Cuidar e cuidando da nossa saúde, né? Ao mesmo tempo que estamos cuidando dos probióticos. Maravilha, gente. Então, um grande abraço para você e até a próxima entrevista.